Olá, estamos iniciando hoje mais um podcast Momento Saúde com o apresentador Dr. Paulo César Schutz, que especialmente nessa edição será o entrevistado. Vamos inverter os papéis de apresentador e entrevistado. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Grace, tudo jóia, né? Então hoje o tema desse podcast será a medicina regenerativa, que muitas pessoas estão conhecendo, muitos ainda não ouviram falar. Então, Dr. Paulo, o que seria a medicina regenerativa para nós apresentarmos aí um conceito básico para as pessoas? Perfeito. Medicina regenerativa, na realidade, não é uma especialidade médica, não é um RQ que a gente chama, né? Não existe um registro de qualificação dessa especialidade. É um conceito que vem da medicina norte-americana, basicamente, aonde se busca utilizar as células do próprio organismo, chamadas células-tronco, né, em benefício do tratamento de múltiplas lesões. Eu, no caso, ortopedista, que sou formado, minha formação é ortopedia e traumatologia. Essas células têm o poder de se transformar e reparar tecidos danificados dos diversos órgãos do corpo, que, no caso, a minha área, vamos dizer, ortopedia, a gente está falando de ligamentos, tendões, músculos, menisco, disco intervertebral, osso, né, quando há uma falha óssea. Então, assim, é um tratamento muito vasto, muito amplo. Existem já vários trials, se a gente pesquisar nesses bancos de dados assim, médicos, né? Aí os médicos vão entender melhor, né? No PubMed, por exemplo, tem múltiplos artigos, né? Tem uma turma grande no Brasil já fazendo isso, né? Em vários estados da Federação Brasileira, muitos médicos já treinados, e é uma tendência no futuro, né? De usar essa terapêutica como forma de tratamento dessas inúmeras lesões que a gente reportou, né? E que depois a gente pode falar uma a uma, assim, né? Que as pessoas normalmente perguntam, assim, pode para isso? Pode, aquele outro e tal, né? Para tu teres uma ideia, isso já se estende a outras áreas, na urologia, né? Ontem, por exemplo, eu estava falando com um colega, aonde ele trata aquela doença de Peyronie, né? E injetando células-tronco no pênis. Sim. Certo? Se usa também na estética, né? Para fins estéticos. Melhora a elastina, melhora a síntese de colágeno. Tu consegue fazer até preenchimentos com essas chamadas células-tronco e os scaffolds, que são vamos dizer assim, as moléculas que tu usa em conjunto para poder fazer essas técnicas, né? Já existe. Outro dia eu vi um trabalho assim bem interessante. Olha que bacana que eles fizeram. Eles pegaram uma folha, né? Tiraram toda aquela partezinha do caule, daquelas ramificações que tem dentro da folha, e colocaram cardiomiócitos dentro dessa folha. Sim. E colocaram, obviamente, essa folha e esses cardiomiócitos dentro de um meio de cultura para cultivar células do coração. E houve essa transformação, né? Então, através de um molde, então tu consegue criar, inclusive, tecidos, né? Aí já entra uma coisa bem mais abrangente, que é a engenharia de tecidos, né? Sim. Que é amplamente difundida, assim, principalmente na América do Norte, né? Sim. Mas na Europa a gente vê isso, né? Isso já existe há muito tempo, através da indústria farmacêutica, mas antigamente eram kits assim, extremamente caros. E o problema de hoje ainda persiste, que é, vamos dizer assim, a estandartização, a padronização disso, né? A gente não tem um padrão assim do que seria o ideal. Então, quem for ler sobre o assunto vai encontrar assim muitos padrões, muitas diversificações do uso dessas células, né?
usa em conjunto com substância A, substância B, usa sozinho, usa ativado, não ativado. Então essas células elas têm uma ínfima capacidade de uso, né? Então é bastante vasto isso, né? Então, em resumo, o termo medicina regenerativa tem relação com a regeneração. Seriam células que podem, em determinados locais, estimular a restauração, o reparo, né? Ou a regeneração desses tecidos, no caso, aplicadas em humanos. Perfeito. E essas células tronco, como são obtidas? Elas podem ser usadas já em tratamentos para as pessoas? Como isso se dá? Sim. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Assim, tanto é verdade que acontece essa regeneração. Por exemplo, tem um trabalho de um colega de Campinas chamado Carrique, e ele utiliza muito ressonância com mapa de cores, né? Então ele tem muitos casos onde ele vê o paciente com artrose, com a perda da cartilagem, utiliza o tratamento de células tronco no joelho do paciente. Ele é um cara que essencialmente faz muita patologia de joelho. E eventualmente ele precisa às vezes fazer reparos artroscópicos. Então ele tem a capacidade de poder ver a regeneração através da visualização da ressonância com o mapa de cores. Então ele vê a cartilagem crescendo, e naqueles casos em que a doença evolui e o paciente passa por uma artroscopia, ele vê falhas que existiam na ressonância, e essas falhas já não existem tanto mais. Mas mesmo assim o paciente teve a dor e evoluiu a doença a ponto de ter que melhorar, né? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o reparo do tecido. Agora, esse reparo do tecido culmina com a melhora clínica, sim ou não? Essa é uma resposta que a medicina ainda não tem, né? Sim. Muitas vezes a gente vê um paciente com uma grande lesão e pouca dor. Outras vezes a gente vê um paciente com uma lesão quase que inexpressiva e muita dor. Ou seja, não guarda relação entre os achados de imagem com a clínica, né? Então, nós médicos nos voltamos sempre para a clínica do paciente, né? Então, assim, como diz o ditado antigo, aquele, né? Hipocrático, talvez, né? A clínica é soberana, né? A gente não trata uma imagem, né? A gente trata o que o paciente sente, né? Então, por isso que é importante sempre a gente ter a imagem, né? E a gente falou isso no podcast passado com a Carmela Krebs, né? Que falou muito, muito bem, né? Assim, falou assim, deu uma aula aqui, deu um show, né? Falou tanto que o podcast se estendeu assim até 1h05, aí vale a pena ver, né? Convido todos a assistirem. Deve estar já gravado aí no site, no Portal Gás, né? Tá? Sim. E voltando à tua pergunta, né? Como que se retira essas células? E como que se faz o uso? Basicamente, assim, existem 3 tipos celulares que são utilizados, né? São as plaquetas, as células do aspirado da medula óssea e as células da gordura. Certo? Isso retira da própria pessoa. Retira da própria pessoa. Tem que ser self, né? Tem que ser self. Existe uma quarta forma ainda, que aí nós vamos para um outro cenário, que eu vou falar já em seguida, que é o uso das células do cordão umbilical ou da geleia de Wharton, né? Que é aquela geleiazinha, aquela meleca que tem e que tu sabe bem, né? Porque a ginecologia se obstetra e com a tua especialização em dor, conhece bem essa questão. Aquela melecazinha é rica em células mesenquimais, e a gente pode, através de um meio de cultura, amplificar essas células, purificar esse meio
E aí eu tenho uma injeção que eu posso introduzir no local, na corrente sanguínea, né? Ou às vezes por uma cirurgia estereotáxica no cérebro para reparar uma lesão neurológica de um paciente que sofreu, né? Sim. Dizem que aquele corredor de Fórmula 1, o Michael Schumacher, né? Está passando por um tratamento parecido com esse, mas isso a gente não tem notificações. A princípio é uma especulação só, né? Uma coisa só especulativa. Sim, nesse caso seriam células cultivadas ou multiplicadas no laboratório. É porque, né? O que acontece, né? O cordãozinho umbilical é uma coisa pequenininha, né? E o sanguezinho que tu tira ali, do bebê que nasceu. Do bebê que nasceu é um pouquinho que vem ali dentro, né? E isso é guardado, congelado, por criogênese, né? Existem bancos disso, muita gente até paga uma sempre anuidade, coletam, né? Coletam e tal, para eventualidades, doenças futuras dessa criança, vamos dizer assim, né? A preocupação que os pais têm, e é uma ideia interessante, assim, né? Isso existe uma razão para existir. Porque essa célula inicial é uma célula que sofreu poucas mutações, ela não teve influências grandes ainda do meio, principalmente se a mãe teve bons hábitos, né? Durante a gravidez, né? Embora a gente traga consigo, dentro do nosso DNA, assim, às vezes uma carga genética dos nossos ancestrais também, né? Então, temos aí, há quem diga que a gente carrega, assim, 8 gerações para trás, né? Isso é um monte de gente, né? Considerando o pai e a mãe, e o teu pai tem o pai e a mãe dele, a tua mãe tem a mãe e o pai dela, e assim vai, né? Isso dá um monte de gente, né? E ultrapassa, às vezes, os seus 300, 400 anos, digamos assim. Então, assim, são pessoas que viveram coisas e têm memórias, e essas memórias vêm junto com o teu DNA, né? Por isso que às vezes tu pega bebês, vamos dizer, idênticos, né? Aqueles chamados univitelinos, digamos assim, gêmeos idênticos, né? E eles têm comportamentos completamente diferentes um do outro, né? Recentemente eu tive num curso onde a gente viu assim o sujeito mostrar duas crianças orientais, né? Criancinhas pequenininhas, um com óculos colorido, outro de um outro jeitinho, né? Mas assim, iguais, clones, quase que são clones, né? E na vida adulta, um foi muito bem sucedido, super próspero, né? Porque o evento era mais ou menos sobre esse nicho, e o outro se tornou um bêbado, assim, mal sucedido na vida, né? Assim, todo problemático, digamos assim. Sim, né? Gêmeos idênticos conforme o ambiente, tiveram... eles caminharam para situações, né? Opostas, né? Em termos de condições de vida. O que há ali, né? Então há uma memória ancestral, às vezes, que modifica o comportamento dessa pessoa para um lado ou outro, né? Sim. E no caso, essas células tronco, quando são retiradas, por exemplo, do cordão umbilical de um bebê recém-nascido, não sei se isso é possível, mas já são tratadas doenças em outras pessoas usando essas células? Sim, elas são as chamadas células halógenas, né? Elas não são células da própria pessoa. Então, o que tu faz? Tu retira essas células, separa as células mesenquimais. Essas células mesenquimais são amplificadas no meio de cultura, né? Porque elas vão se replicando. É como tu semear, né? Quando tu bota uma sementinha na terra, nasce um brotinho, daquele brotinho, muitas vezes vai pipocando sementes do lado ali, vão saindo vários brotinhos. Porque tu tem um meio que é o solo, onde tu plantou o brotinho inicial. A célula mesenquimal é a mesma coisa. Tu retira ela do cordãozinho umbilical, separa ela, né? Coloca num meio de cultura apropriado, e ela vai aos pouquinhos se multiplicando,
tu vai fazendo passagens, elas vão se aderindo ao plástico e vão trocando os meios de cultura até que tu tenha uma quantidade expressiva de células. Podendo chegar, às vezes, existem a Universidade do Chile, por exemplo, tem ampolas com 1 bilhão de células mesenquimais, né? Aí a gente se pergunta, a medicina também não tem essa explicação. Para o tratamento de alguma coisa, tipo uma artrose do joelho, será que eu preciso 1 bilhão de células mesenquimais ou eu preciso 1 milhão? Ou preciso 500 mil células mesenquimais, né? É uma resposta que a medicina ainda não tem. Sim. Não tem estudo ainda, não tem clareza ainda nesse negócio, né? Estão estudando, né? Isso está sendo ainda estudado. Mas essa técnica já é uma técnica bem diferente e bem mais apurada. Requer assim, um laboratório especial, com fluxo laminar, assim, o biólogo, a pessoa que trabalha com essas células tem que estar todo paramentado, como um laboratório assim, nível 4, digamos assim, né? Com escafandro, portas que fecham, herméticas, né? Abre uma, fecha outra, desinfecção e tal. Porque qual é o risco de um trabalho como esse? É tu não ter um material purificado, né? Tu ter as células, mas elas estão contaminadas por alguma coisa que o homem traz de fora para dentro, né? É o que aconteceu e a gente vivenciou na pandemia, por exemplo, né? Por que se pedia o distanciamento social e o isolamento das pessoas, né? Justamente para evitar a transmissão de pessoa para pessoa do dito vírus da época lá chamado SARS-CoV-2, né? Então, mais ou menos assim, né? Sim. Já as células células do próprio organismo, são as 3 que a gente falou, mais utilizadas, que são as plaquetas. O que eu faço? Retiro do sangue periférico, normalmente pego o antebraço, onde a gente tem veias aqui fáceis de serem utilizadas, né? E a mesma veia onde tu faz um soro, por exemplo. Dali eu extraio o sangue. Normalmente aí vai depender a quantidade que eu preciso, né? Um hematócrito normal, ele tem 45% de células vermelhas e o resto é plasma, é aquela coisinha amarela que sai, né? Aquela coisinha amarela que sai, em torno de 10% daquilo ali ainda são células brancas, são células leucocitárias, células de defesa, né? E o restante é plasma puro. Esse plasma puro, ele contém as plaquetas. Então, para eu enriquecer essas plaquetas, eu preciso centrifugar. Então, eu tenho que fazer o seguinte: retirar o sangue, colocar essas seringas nesses tubos de ensaio a vácuo, passo por uma centrífuga e separo as células vermelhas das células brancas e aí o restante é plasma. Então eu vou ter 45% de células vermelhas no fundo do frasquinho, agora centrifugado. Vou ter 10%, ao redor de 10%, ou às vezes um pouquinho menos, de células brancas e o restante plasma. Então, vamos botar meio a meio, né? Vamos fazer uma conta assim agora. Se eu pegar um indivíduo que mora lá no Peru, por exemplo, Machu Picchu, um lugar alto, talvez eu esteja com uma pessoa mais hemoconcentrada, então eu vou ter menos plasma e mais células vermelhas, porque a altitude faz com que eu necessite mais oxigênio, porque o oxigênio é rarefeito, então eu tenho mais hemácias. Por isso que os jogadores de futebol, quando vêm jogar aqui no Brasil, se correm e se dão muito bem, e os brasileiros, quando vão jogar fora, na altitude, sofrem muito essa coisa adaptativa, porque cansam mais, né? O oxigênio é mais rarefeito, fazendo com que vamos dizer assim, a oxigenação dos tecidos se torne mais deficitária. E eles cansam mais rápido e tal, e aí que dá os problemas das partidas nas altitudes, né?
e que se conversa muito e o povo conhece isso, né? O Internacional pegou uma chave que vai ter que jogar na altitude, né? Quando se fala da Libertadores, por exemplo, tá? Uma vez eu pegando esse plasma agora, eu retiro só o plasma, eu posso utilizar leucócitos ou não, aí vai depender, tem linhas de pensamento, que não vem ao caso a gente discutir aqui, porque é um assunto que seria muito técnico daí. Mas o plasma, eu centrifugo ele novamente, porque as plaquetas são células muito pequenininhas. E agora, só com o plasma dentro de um tubo de ensaio, dentro de um tubo de centrifugação, eu consigo recentrifugar de novo, agora numa velocidade muito maior, numa força G muito maior, e por um tempo muito maior, de modo que essas minúsculas células chamadas plaquetas vão se decantar no fundo do tubo. Então aqueles 20% que ficam lá no fundo, quando eu retiro o tubo de ensaio da centrífuga, são o chamado plasma rico em plaquetas, né? Os 80% que ficam acima, ficam o chamado plasma pobre em plaquetas, que serve às vezes para gerar volume, quando eu quero hidrodissecar determinados tecidos, né? Quando eu quero áreas de preenchimento maior, digamos, né? Eu posso inclusive deixar isso formar uma rede de fibrina, retirar do tubo de ensaio, secar isso e usar até como um curativo cirúrgico para um queimado, por exemplo, né? Para áreas que tem perda de substância, um motoqueiro que sofreu uma lesão grave, teve uma grande perda de tecido, né? E eu não tenho pele suficiente para reparar aquilo ali, e eu preciso proteger os tendões, às vezes cobrir o osso que está exposto, eu tenho esse recurso, né? Que são as redes de fibrina, as malhas de fibrina, feito da mesma forma, e pouco utilizado, né? Por que é pouco utilizado? Porque no Brasil tem uma legislação traiçoeira nesse sentido, né? O uso de células-tronco ainda é considerado experimental. Então, só pode trabalhar com isso quem tem estudo em andamento no CEP e CONEP direcionado a esse assunto, digamos, né? Se eu me proponho a tratar com plaquetas as artroses, eu vou ter que abrir um estudo e enviar para o CEP e CONEP com toda a documentação necessária, né? Um processo assim bastante burocrático, mas que é um grande aliado para quem quer pesquisar. Eu sou um pesquisador desse assunto, adoro esse assunto, comecei no meu mestrado a fazer isso em 2007 e me deparei com o projeto Genoma, né? Essas modificações que houve na genética, na biologia molecular, no conhecimento disso, e isso me encantou e fez com que eu, dali em diante, começasse a pesquisar. Meu doutorado foi nisso, só não concluí por uma questão que eu queria, vamos dizer assim, fazer o trabalho em humanos e o comitê de ética não aprovou que eu usasse em humanos. Aí eu disse assim, não vou machucar animais para fazer esse tipo de coisa, né? O outro tipo de células é o aspirado da medula óssea. Eu tenho 3 sítios que eu costumo retirar o aspirado da medula óssea. O externo, esse osso do peito, eu tenho condições de enfiar uma agulha ali, ele tem 2 tábuas, eu vou girando a agulhinha, quando eu penetrar na primeira tábua, eu estou dentro do espaço que é o chamado tutano do osso, né? Desse tutano eu aspiro uma seringa, vou aspirando o extrato da medula óssea, o aspirado da medula óssea, né? No inglês tem uma sigla que chama BMA, Bone Marrow Aspirate, é um aspirado da medula óssea. Outro sítio é a região anterior, proximal e medial da tíbia, né? Eu posso fazer um furo, obviamente com um anestésico, vou fazer uma anestesiazinha na pele, vou fazer uma anestesiazinha no periósteo, e eu tenho uma proximidade muito grande da pele, da gordura e o osso, anestesia o periósteo, e aí faço
com um trocáterzinho e um mandril, eu faço um furinho no osso e aí eu estou dentro de novo do tutano do osso, dentro da medula óssea, e retiro esse aspirado. Porém, o número de células nessa região e do externo são muito menores do que quando eu retiro da crista ilíaca posterior, que é o osso da bacia. Esse talvez é o melhor lugar de retirar. E essas células eu faço da mesma forma. Anestesio esse local, né? Paciente de barriga para baixo, anestesia esse local, a pele, direciono a agulha para o periósteo. No periósteo eu também faço uma espécie de barbotagem, micro perfurações no periósteo para colocar anestésico entre o periósteo e o osso propriamente dito. Faço um furinho no osso e coleto o material. E aí eu posso concentrar isso ou não, dependendo da minha necessidade, da minha utilidade, né? E essas células, por incrível que pareça, elas têm toda a memória dos tecidos que eu desejo. No caso, vamos dizer assim, da minha área, que é a ortopedia, eu estou falando de células mesenquimais, né? Do mesênquima, né? Então, esses tecidos eu consigo transformar. Toda e qualquer lesão ela é passível de se transformar no tecido que havia ali, né? Então, se eu tinha uma lesão ligamentar, eu consigo refazer esse ligamento. Se eu tinha uma lesão do manguito rotador, da inserção, eu tenho a memória daquele tecido ali, eu consigo refazer também, né? Se eu tenho uma perda cartilaginosa do joelho, do quadril, eu consigo refazer essa região. Se eu tenho uma hérnia de disco, eu consigo refazer o disco e às vezes sumir com a hérnia, né? A gente tem inúmeros casos que a gente poderia até mostrar, assim, de tão lindos que ficam, né? Porque realmente some, desaparece, né? Então, basicamente é isso, né? Já as células de gordura, elas funcionam como uma mini lipoaspiração, né? Eu tenho as gorduras e os vasinhos que acompanham a gordura, que são eu tenho ali os pericitos, né? Ali eu tenho um fator vascular estromal da gordura que é rico em células mesenquimais, né? Então eu já tenho, eu tenho a gordura, eu transformo ela em nanopartículas através de pequenos filtros, vou filtrando, vou peneirando aquilo até virar grãozinhos muito pequenos. Disso eu tenho uma seringa cheia de gordura com esses fatores estromais de vascular, né? Que são os pericitos ricos em células mesenquimais. E com isso eu consigo colocar em tecidos, né? Posso colocar no joelho, numa artrose, posso colocar numa lesão de ombro, onde tem uma ruptura às vezes total e com possibilidade de reparo, né? Através de um número específico X de aplicações, dependendo do caso, dependendo da condição biológica da pessoa. E aí entra aquele fator, vamos dizer assim, que a gente chama de epigenético, que é, vamos dizer assim, a natureza da pessoa, né? Tem gente que se cuida, tem gente que não se cuida, né? Obviamente, uma pessoa bem cuidada e mais jovem vai ter uma resposta muito mais exuberante. Uma pessoa mais idosa e com uma lesão muito mais grave, onde está tudo já bastante danificado, eu vou ter uma resposta talvez um pouco mais retardada, né? E essa falta de consenso entre os protocolos é o que gera muita desconfiança por parte dos médicos em geral e uma certa descrença de que isso possa funcionar, né? Há quem diga que não funciona, mas recentemente, ontem, por exemplo, eu vi um trabalho da Cochrane mostrando o uso de PRP em joelho, né? Um estudo de meta-análise, quer dizer, um estudo robusto, né? Meta-análise é uma junção de estudos feitos em várias partes do mundo, onde médicos tentam replicar esses estudos. Então é um estudo que tem força, né? Se tu faz e tu me diz como fazer e eu
tento fazer e aquilo também funciona para mim, significa que talvez isso dê certo, né? Então, os estudos de meta-análise se baseiam mais ou menos nessa proposta, digamos assim. E esse estudo mostrou que os pacientes que se submeteram ao uso do PRP na artrose do joelho tiveram melhor mobilidade, menos dor, né? Mais conforto nas caminhadas e nos exercícios do cotidiano e nas atividades que faziam, do que os indivíduos placebo, aqueles que não foram injetados nada, né? Se driblou esse troço, né? Então, em tese, a pessoa que retira, sejam células tronco derivadas da medula óssea ou do concentrado de plaquetas ou derivadas da gordura, poderia injetar nos locais, por exemplo, uma artrose de quadril, uma hérnia de disco, uma lesão de ligamento, e pode evitar cirurgia nesses casos? Com certeza. Particularmente, eu tenho muitos casos assim, né? Eu já estou me considerando assim um cirurgião frustrado, né? Porque pesquiso isso muito, tenho uma casuística bem razoável. Agora, recentemente, estou com uma publicação quase pronta, né? Já submeti uma revista. Espero que dê tudo certo, e em breve a gente vai ter uma publicação aí nossa aqui da cidade, né? Mostrando e evidenciando o benefício que isso pode trazer aos pacientes, né? Agora, a gente tem que levar em consideração que tem que ter um pouco de paciência com isso, né? Não é uma coisa que ocorre de um dia para o outro. É uma corrida entre o processo de uma vez introduzidas essas células, é uma corrida entre o processo de regeneração e o envelhecimento natural biológico que vai acontecer, né? Então, assim, quem ganha primeiro, né? Então, assim, por isso que às vezes as lesões de jogadores, de atletas, né, que ganham milhões, eles vão para o tratamento cirúrgico e deixam de fazer esses tratamentos tão de vanguarda e tão moderno, né? Porque ele ganha milhões jogando e não tem muito tempo de esperar um tratamento que possa demorar lá 5, 6 sessões durante alguns meses, né? Ainda depois da fase de reabilitação e a incerteza de que isso vá funcionar, né? Porque fazer o ligamento do joelho, ok, ele refaz, a gente vê isso, né, na ressonância. Agora, esse ligamento tem força e resistência suficiente para sustentar as necessidades que o futebol dá? É outra dúvida, né? A gente não tem ainda um jogador de futebol de elite que tenha feito um tratamento puramente regenerativo com célula-tronco e que tenha a experiência de ter voltado a jogar futebol, dada a demanda que o futebol tem. Essa é uma questão, né? Sim. Mas nós temos evidências assim de alguns atletas, alguns exemplos, né? São esportes que já não são tão intensos, embora às vezes intensos. Vamos dar um exemplo: Rafael Nadal. Quem botar na internet ali, bota lá Rafael Nadal e PRP, vai encontrar lá que ele fez um tratamento e voltou a ser o número 1 do tênis, né? Tiger Woods tinha uma lesão incurável do joelho e uma epicondilite do golfista, né? Começou a tratar, fez um tratamento com células-tronco e ozonioterapia, se recuperou 100%, voltou a jogar muito bem, né? Atleta de elite, tá? Vamos pegar outros caras. Lionel Messi, né? Quem é que não conhece Lionel Messi? Tratamento com PRP com um sujeito chamado Ramon Cugat lá na época que ele tá no Barcelona, né? E o Ramon Cugat é um cirurgião de joelho que atende praticamente todos os jogadores dos times espanhóis, muito conhecido, né? Ele e a esposa, e o Ramon Cugat, ele associa a cirurgia com as células, né? Então ele faz a cirurgia e entende que usa as células-tronco para acelerar a cura, né, da doença.
mas ele ainda submete o atleta ao tratamento cirúrgico, né? Pelas razões que eu expus agora recentemente. Seria uma complementação ao resultado da cirurgia também possível. No fundo, ele está querendo acelerar o processo de cura, né? De reparo. E sabe lá se ele não teria o mesmo resultado se não operasse, né? Exatamente. Essa é a dúvida que fica, né? Não tem como comparar. Então é uma coisa maravilhosa, né? Assim, a gente poder conhecer tudo isso, né? E cada vez isso vem crescendo mais, né? Fazer engenharia de tecidos, né? Hoje já se faz impressoras 3D e tu consegue fazer órgãos, né? Tu consegue fazer um pedaço de osso que faltou devido a uma retirada de um tumor, por exemplo. Tu consegue fazer isso, né? Sim. Com células, às vezes, do próprio corpo do indivíduo, né? Olha que bacana isso, né? Então é um cenário maravilhoso, assim, para o futuro da medicina. Eu vejo isso, eu vislumbro isso, né? No meu entendimento, assim, isso para mim já é não será uma surpresa para mim num futuro próximo a gente ter lá, poder fazer um coração, poder fazer um órgão que faltou, né? A gente viu aí agora recentemente, né? O Faustão, né? Teve que arrumar um órgão e tal, né? Fazer um daqui a pouco a gente consegue fazer isso no laboratório, ou pega um infartado, né? Que entra para a fila do transplante, eu poder pegar cirurgicamente e fazer uma colagem, né? De células ali germinativas naquela região e fazer com que eu tenho o meu próprio músculo de novo, né, que morreu por conta de uma falha circulatória num determinado setor, né? Sim. Então isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ou então assim, um reparo de um lesado medular. Aí eu trabalho com um grupo que está estudando, é uma espécie de um consórcio, né? Nós todos pesquisadores nos reunimos e cada um tem pego pacientes com lesões medulares crônicas, esses que estão na cadeira de roda, aí que tu vê aí, seccionou a medula. E estamos fazendo pelo hiato sacral células tronco, tá? E por incrível que pareça, muitos desses pacientes, claro que não meus, né? Mas eu tenho visto pacientes desses grupos nossos, dos pacientes começarem a se reerguer, começar a ficar de pé, conseguir dar passos de forma independente com tutores. E eu estou falando de um cara que está na cadeira de roda há 20 anos. Né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Agora, quantas sessões, quanto tempo, isso é uma incógnita ainda. Tudo vem sendo estudado. Isso é uma incógnita ainda, né? E o uso em outras áreas também vem sendo estudados, como no Alzheimer, no autismo. Sim, as doenças neurodegenerativas. Na cardiologia, na estética, para melhorar, ao invés de injetar coisas sintéticas, né? Produtos sintéticos para principalmente a área de face. Luana Piovani, bota na internet ali, Luana Piovani veio de Portugal para o Brasil fazer um procedimento estético com PRP. A ex-jogadora de vôlei, ela tem também já um podcast dela, né? Semelhante a esse aqui. O nosso é mais bonito, né? Né? A Fernanda Venturini, né? Sim. Nossa gloriosa Fernanda Venturini, levantadora de vôlei da seleção brasileira, né? Teve 12 anos à frente do vôlei, na época da Ana Moser, e ela ganhou 12 títulos, né? Nada mais, nada menos que 12 títulos. E obviamente, agora quando chegou naquela idade da experiência, né? Que a gente chama, ela vem sofrendo das artrosezinhas, dos saltos, né, das arrancadas. Ela teve esses problemas. E quem acompanhar a rede social dela vai ver que ela fez tratamento com células tronco halógenas, né? Ela teve para recuperar o joelho. Teve um congresso onde a gente foi, eu tive lá, tem até uma foto com ela lá, né? Depois a gente pode botar ali, né? Botar essa fotinha na Gazeta aí, né?
com a Fernanda Venturini lá, a gente estava lá e ela se mostrando muito satisfeita com o tratamento que ela se submeteu, né? Então é muito bacana isso, né? Muito curioso, né? E hoje em dia ainda já tem coisas mais maravilhosas ainda, assim, em se tratando de células, né? Que são essas tecnologias CRISP, né? CRISP é um tipo de tecnologia desenvolvida por duas biólogas que ganharam um prêmio Nobel em 2020, que é, na realidade, se utiliza uma enzima onde a gente recorta o DNA. O DNA é onde tem todas as nossas informações do nosso organismo, né? E quando eu sofro uma doença tipo câncer, por exemplo, eu tenho uma mutação que leva a uma replicação celular desenfreada e incontrolável. Isso é o câncer, né? Não é uma célula alienígena, é uma célula do corpo que está tão intoxicada por algo e que sofreu tantas mutações ao longo das múltiplas replicações que teve durante a vida e que vira um câncer. O câncer, a gente não sabe o momento em que houve a mutação exata que levou a essa replicação desenfreada da célula. Então, se eu tivesse a célula lá ancestral, a célula lá do início, eu teria condições de copiar aquela célula e trocar aquela área lesionada, né? Olha a importância de guardar o sanguezinho da criança lá no início da vida, né? Porque lá eu tenho todo o genoma do início, né, da vida, né? E eu posso, então, diante dessas trocas e essas manifestações que houveram e essas mutações que houveram no meu DNA diante das inúmeras replicações celulares que houveram, eu tenho condições de refazer aquilo e voltar ao status quo anterior. Então eu consigo, vamos dizer assim, fazer com que a doença, aquela que está existindo e está se replicando de forma desenfreada, volte ao estado anterior, né? Esse talvez é o futuro. Regredir um tumor. Regredir um tumor, né? A cura do câncer, né? Tão desejada, né? E que hoje é tratada de uma forma assim muito, ao meu ver, assim, muito, não digo errada, porque é o que existe, é o que tem, é o que se conhece, mas eu digo assim, se sai matando tudo, né? Só que às vezes esses tratamentos acabam matando, inclusive, o paciente, né? Quando se fala assim nesses quimioterápicos, às vezes a gente fala em sobrevida, não fala em curas totalmente, né? São poucos assim que são curáveis de fato. É uma doença ainda difícil, né? Difícil tratar, né? Os oncologistas se deparam muito com esse trabalho, é um trabalho bastante complexo, difícil, né? E eu vejo os oncologistas indo também assim para o pensamento regenerativo, né? E o que é bom, o que é muito bom, né? Porque se começa a sair daquela caixa de que o remédio, aquele que mata tudo, né? Vai ser a solução para o paciente, né? Ainda é, mas há uma possibilidade se abrindo, uma porta que tem uma luz escura no fundo aí, que a gente não conhece e que ela talvez possa beneficiar muita gente no futuro, né? Próximo, acredito, né? Um novo conceito. Um conceito moderno. Exatamente. Né? E para encerrarmos, uma questão que não foi citada, dentro da medicina regenerativa é usado o ácido hialurônico também. Então, para comentar um pouco a importância desse produto com as terapias celulares. O ácido hialurônico é a molécula mais legal que tem dentro de uma articulação sinovial, né? Ele é um lubrificante natural da articulação. Todo mundo que tem aquela famosa água no joelho, né? Tu já deve ter ouvido essa expressão, né? Doutor, eu tô com água no joelho, né? Eu tenho uma bola atrás do joelho. O que é aquela água no joelho? É uma tentativa desenfreada da articulação sinovial, que ela tem a chamada sinóvia, que é uma gordura que produz o ácido hialurônico, que é esse lubrificante. Então, assim, a água no joelho,
ela não é a doença, ela é a consequência do desarranjo que existe dentro do joelho. Pode ser uma lesão de menisco, pode ser uma lesão ligamentar, cruzado, colateral, pode ser uma lesão cartilaginosa ou ambos, né? E o organismo começa a produzir líquido sinovial. Primeiro ele começa a produzir sinóvia, a gordura começa a aumentar e a pessoa começa a dizer assim: doutor, o meu joelho estala. Eu não sinto nada, mas ele estala. O que é esse estalar? É o frêmito, é o pulsar do movimento articular sobre essa gordura que está se proliferando dentro do tecido, porque algum desarranjo está começando a se iniciar ali dentro. Ao longo de alguns anos, eu posso começar a sentir, além do estalo, a dor. Bom, aí eu identifico a lesão, né? É mais fácil identificar a lesão. Então, assim, estalar é normal? Não, não é normal, né? Ele é o prenúncio de uma doença que irá aparecer e irá se manifestar nessa vida ou na outra, mas irá se manifestar em algum momento. E depois de formar essa gordura, essa sinóvia, se ela se proliferar, ela vai começar a produzir ácido hialurônico, líquido. E esse líquido, num joelho doente, ele é muito diluído, o ácido hialurônico. Então o ideal é eu retirar este líquido e injetar um ácido hialurônico daí fabricado, digamos assim, né? Isso é o que eu encontrei, né? O ácido hialurônico, ele é uma molécula excelente anti-inflamatório. Uma pena que ele deve ser injetado dentro da articulação sinovial. Então tem que ser feito por um profissional de saúde médico. Normalmente eu preciso, para acertar o alvo, uma ferramenta de visualização. Basicamente se usa hoje o ultrassom. Então é uma ferramenta super importante. O ácido hialurônico é uma molécula que proporciona, de acordo com o peso molecular dele, vamos dizer assim, uma diminuição do atrito entre as superfícies doentes, né? Ele funciona como um amortecedor hidráulico de pressão, né? Quando eu boto carga em cima de uma articulação, se eu tiver um ácido hialurônico de um grande peso molecular, eu vou ter um bom amortecimento do meu choque, né? Quando eu vou jumpear, quando eu vou pular, vou fazer um trekking, vou fazer qualquer coisa nesse sentido, né? E aí agora vinha talvez a grande coisa dele, né? Assim, ele é um scaffold. O que é um scaffold? É um termo do inglês que chama andaime. Ele funciona como uma molécula carreadora dessas células. Pensa num óleo que leva todas as células para todos os buraquinhos, todas as falhazinhas, todas as vilosidadezinhas, todas as carizinhas que tem dentro de uma articulação, né? Então ele propicia essa condução. Porque se eu largar, às vezes, só as células direto na articulação sem o ácido hialurônico, eu corro o risco de ativá-las rapidamente, elas se transformar num gel, e esse gel não tem a mesma capacidade de penetração em determinadas reentrâncias, em determinados buraquinhos, certo? Os trabalhos vêm mostrando que a combinação do ácido hialurônico com as células funcionam melhor do que as células isoladas ou o ácido hialurônico isolado. Outra coisa, o ácido hialurônico é um nutracêutico. Ele tem começo, meio e fim. Pensar que tu vai resolver o problema de uma artrose usando só ácido hialurônico, sem células, é um pensamento errôneo. Tu não vai resolver. Porque o ácido hialurônico vai ter um ápice, um momento em que ele está, vamos dizer assim, agindo na sua totalidade dentro de uma articulação, e depois ele vai ser lentamente metabolizado, degradado, e aquilo que o paciente sentia e que lhe motivou ele a fazer uma aplicação de ácido hialurônico vai ter que se repetir de novo. Então,
E os ácidos hialurônicos também é uma incógnita. Tem gente que metaboliza rápido, tem gente que demora mais tempo. Então, assim, existem vários ácidos hialurônicos no mercado, vários graus de pureza. Tem ácido hialurônico sintético, tem os semissintético, tem os de fermentação bacteriana, tem variáveis de peso molecular. Então, é um cenário assim, muito complexo, né? Eu, particularmente, gosto de ácido hialurônico bioidêntico, né? Fermentação natural bacteriana, não cross-linkado. E elejo, muitas vezes, uma molécula que mantém o ácido hialurônico mais tempo dentro da articulação, que são os açúcares, né? O sorbitol é um deles. Tá? Mas tem outros ácidos hialurônicos com outros açúcares que também têm uma grande funcionalidade. É regulado por um índice brasileiro de medicamentos, o Brasíndice. Mas no fundo quem funciona são as células, né? O ácido hialurônico é uma molécula de leva, né? Pensa num óleo, um óleo grosso num motor velho, né? Antigamente não se falava lá no Bardal B12, né? Tinha um motorzão queimando óleo lá, botava o tal do Bardal B12 lá e aquilo, o carro andava mais uns 100 mil quilômetros. É mais ou menos isso, né? Então, nesses casos da ortopedia, é importante a presença do ácido hialurônico nas terapias celulares. Muito, molécula de hidratação, anti-inflamatório, molécula de adesão carreadora, molécula de lubrificação, molécula de atração de água, de hidratação, né? É um grande medicamento, né? Um grande medicamento. É um nutracêutico, a bem da verdade, né? Se não for sintético, eu os acho mais que naturais possíveis. Ele é natural, né? Por exemplo, tem uns que são feitos de origem aviária. Eu tenho certeza que o de origem aviária é bom para ave, né? Agora, será que vai fazer tão bem assim para a articulação? Eu já vi casos em que o paciente teve reações, né? Sim. Então, assim, não condeno, mas também não é o que eu gostaria de colocar no meu joelho. Então, se eu não quero colocar em mim, não vou querer colocar no joelho do meu semelhante, digamos assim. Né? São possíveis reações, né, de complicações. Mas, assim, não é proibido, não está errado, funciona, né? Assim, tem Anvisa, assim, não é pecado utilizar, né? Mas, se eu puder escolher, eu vou escolher o que eu julgo ser melhor, né? Esse é o que dá autonomia para o médico, né? Tá. Certo. Então, últimas considerações desse assunto, medicina regenerativa, terapias celulares que foram comentados no Momento Saúde, para nós encerrarmos. Não, eu acho que é um assunto fascinante. Eu convido as pessoas assim a lerem mais esses assuntos, né? A gente tem aí todos os atletas que a gente citou aí, né? Luana Piovani, né, para estética, Pepe Guardiola, Lionel Messi, Tiger Woods, Rafael Nadal, Ronaldinho Gaúcho, quando fez aquele gol que ele deu um balão e fez um gol contra a Inglaterra, diz ele que fez o gol de propósito, né? Mas para mim ele lançou a bola na área para alguém cabecear e fazer o gol. Mas ele por acaso fez um gol, né? Naquela ocasião ele estava para não poder ir à Copa porque ele tinha uma grande lesão do aparelho sensor, que é esse músculo anterior da coxa, uma lesão grande até por sinal. E um conhecido meu, um grande amigo meu, fez um tratamento com PRP nele e ele recuperou assim drasticamente e foi para a Copa e a Copa que o Romário ganhou sozinho, né? Com a ajuda de Bebeto e Ronaldinho Gaúcho, né? Obviamente. Mas assim, funciona, né? Infelizmente ainda no Brasil a gente tem uma legislação um pouco assim, que restringe bastante, mais para fins de pesquisa. Né? Muita gente acaba tendo que ir fora se torna bastante caro, porque tu tem, né, o custo da viagem, tu vai pagar o tratamento às vezes numa moeda muito mais forte do que a nossa, então assim, e a gente tem casos assim, né, de paciente que já foi para a China, por exemplo, fazer coisa, né, foi para Tailândia foi para a Índia. Porque nesses países tu tem uma legislação mais branda para o uso das terapias celulares, né? Alemanha, se pode, né? Estados Unidos,
Boca Raton, berço da medicina regenerativa lá, né? Então, muita gente. Na Espanha, né? Na Espanha. Então, tem muita coisa por vir ainda, né? Muita coisa por vir ainda. Tá? Eu acho que vai ser um grande benefício para a humanidade como um todo, assim, para as doenças de um modo geral, né? E é empolgante e fascinante, né? Empolgante e fascinante estudar isso. Promete bastante benefícios futuros. Promete. Para várias né? situações. O sonho de muitos aí é o câncer, né? Tratar essas doenças graves, né? As doenças neurodegenerativas e tal. Mas promete muito. Isso aí. Tá? Então, eu agradeço. agradecemos, Dr. Paulo, Momento de saúde. tantas informações valiosas, né, no Momento Saúde, e te convido para encerrarmos, então, esse episódio do podcast. Então, Obrigada. Vamos encerrar. Te agradeço por me entrevistar aí, né? Tá? Conduziu muito bem. Tá bem. Obrigado.